Sejam bem-vindos ao podcast CBF Academy, edição de 10 anos. Eu sou Frederico Ferreira, apresentador do podcast da Academy, e esse é o primeiro episódio da nossa série comemorativa que celebra uma década da maior instituição de ensino de futebol do país. E hoje o papo é com Oswaldo Torres e Maurício Marques, idealizadores da CBF Academy, e o tema dessa conversa, obviamente, é sobre a história da Academy. Maurício e Oswaldo, é um prazer recebê-los aqui, é uma honra fazer parte desse movimento da Academy, e hoje a gente vem aqui escutar um pouquinho de vocês, como é que foi, né, todo esse processo de iniciação lá atrás, né, como é que era esse mercado, como é que vocês encontraram esse cenário. E aí eu queria, né, antes de mais nada, pedir que vocês se apresentassem novamente aí ao pessoal dessa nova geração e também contassem um pouquinho quem foi que chamou um ao outro aqui. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui, acho que a gente está precisando. Então, mais uma vez, é um prazer recebê-los e uma honra estar aqui com vocês. Bom, nós agradecemos essa oportunidade. Fred, Maurício, está aqui hoje para poder falar um pouco da história das pessoas, que, na verdade, a CBF Academy é a história de pessoas. Nós somos educadores, né? Eu sou um professor, a minha formação é uma formação em Direito, mas eu tenho uma formação também na área de Biologia, uma formação na Educação, em lugar onde eu estou há mais de 40 anos, como educador, né? Na verdade, como aprendiz, porque o educador não é nada mais do que um aprendiz. E a gente, então, como educador, a CBF Academy sempre foi uma preocupação nossa de desenvolvimento humano. E o Maurício, que está aqui comigo, que eu tenho a honra de tê-lo perto já há muitos anos, a história pode começar daí. O Maurício foi meu aluno. Então, o Maurício foi um atleta numa escola em que nós estudamos, que nos formou. Essa escola é importante também ser citada, o Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, uma escola franciscana que nos formou a partir dessa ideia de que a formação humana era feita a partir do próximo. Então, a nossa formação foi essa, a nossa ideia sempre foi essa, a nossa preocupação sempre foi essa, né? De formar pessoas a partir do esporte. Então, a gente teve essa oportunidade, essa grata oportunidade de poder juntar pessoas, ideias e fazer delas alguma coisa prática que formasse as pessoas. Então, a minha formação é essa, eu sou um professor e estou aqui com muita honra para mim e agradeço muito a gentileza do convite. Legal, a gente que agradece, Oswaldo. Maurício, conta um pouquinho aí para a gente também da sua história, como é que foi essa conexão de fato aí com o Oswaldo? Não, muito legal. Obrigado, Fred, e a você, a CBF Academy, toda a diretoria da CBF. Para a gente é um prazer voltar a essa casa que a gente sonhou tanto e construiu tanto. Tivemos muitas coisas boas, tomamos muitos tombos também aqui. Faz parte, né? Isso faz parte, eu acho que isso faz parte do... Ver hoje a CBF Academy do tamanho que está, né, o alcance que ela tem, é motivo de muito orgulho para a gente. E é isso um pouco. A minha formação, eu sou profissional de educação física, sempre na área de educação através do esporte, né? E o professor Oswaldo foi, para mim, uma honra estar aqui com ele. Foi meu treinador, foi meu professor. E, tentando voltar um pouco à pergunta que você fez, ele me convidou, ele vai contar um pouco de como que surgiu essa primeira ideia. Ele me convidou a colaborar para que eu pudesse agregar a parte técnica, né, a parte de futebol, ao conhecimento pedagógico e didático que ele tinha. E aí começou essa parceria. Quando ele foi meu treinador, eu tinha 11 anos de idade. E depois, aí já mais velho, 2000 e pouco, ele vai contar um pouco em detalhes, a gente veio a trabalhar junto mais uma vez, já para poder idealizar esse projeto maravilhoso que hoje a gente está vendo aí, vislumbrando como referência mundial, né? Então, muito legal estar aqui, te agradeço. O professor Oswaldo vai te contar um pouquinho mais de como que foi isso. Acho que... Não, muito legal, muito legal. Na verdade, essas coisas é um processo de formação, né? Como tudo na vida, a vida é processo, né? A vida é movimento. E isso em 2000, nos finais dos anos 2000, nós temos um amigo comum, Guilherme Ribeiro, que era da seleção brasileira olímpica, junto com Marcos Moura, Marquinhos, que é um gestor, e eles então tiveram uma ideia, existia um projeto junto à FIFA chamado Projeto Gol, e a partir disso eles começaram a formar uma ideia de ensino dentro da CBF. E aí criaram uns cursos
que eram feitos à distância, na época pela Unopar, que fizeram os cursos, e aí começaram a criar essas coisas na área de educação, tá certo? Professor Parreira estava envolvido, professor Carlos, né? Américo Faria, Zagallo, tiveram vários personagens aí que contribuíram lá atrás. Lá atrás, nesse início, né? E aquilo chamava... Escola Brasileira de Futebol, EBF. Muita gente de peso, né? Muita gente de peso. Eles fizeram uns cursos, iniciaram, as coisas não andaram muito assim do jeito que eles imaginavam no início, isso tudo vinculado à própria CBF. Então, a CBF, essa preocupação de ensinar, ela sempre existiu na CBF, né? A educação é uma coisa muito importante na vida de nós todos. E aí isso foi crescendo, essa ideia, e as discussões entre nós, sempre presentes, a gente sempre preocupado. E houve um momento em que eu estava na universidade ainda, na PUC Minas, e como professor, na época, eu era o chefe de gabinete do reitor da universidade. O então reitor era o professor Eustáquio Araújo, o famoso Tacão, que foi campeão do mundo pelo futsal. Aliás, agora em 2016 está fazendo 30 anos que eles foram pentacampeões do mundo. É importante frisar isso também. O Eustáquio é um homem da educação e também do esporte. Nós estávamos num jogo do Brasil, em Belo Horizonte, Brasil e Argentina, nas eliminatórias de 2006, e a gente lá aproveitou aquele momento. Eu assim, de certa forma, provoquei o Eustáquio, falei: doutor, está aí o presidente, busca com ele aí quem sabe a gente faz um convênio da PUC Minas. E ele falou com o presidente à época, e o presidente topou fazer esse convênio. E o Eustáquio virou para mim e falou: agora você faz o curso. Foi assim que as coisas começaram. E deixa eu dar um passinho atrás. Como é que era esse cenário pré-idealização, pré-momento de estudo, de busca? Pergunto porque todo produto nasce a partir de uma dor, né? Então, qual foi a dor que vocês identificaram ali no nosso cenário que fez com que, não, a gente realmente precisa criar uma instituição que vá profissionalizar, né, o nosso futebol? Então, se vocês puderem pincelar um pouco sobre esse cenário, o mercado, como é que estava. Isso é legal, Fred, que você está comentando, porque, como o professor Oswaldo mencionou, a EBF, a Escola Brasileira de Futebol, ela nasce do projeto GOL, que era um projeto financiado pela FIFA. E até então, a EBF foi pioneira, que a EBF é a avó da CBF Academy, né? A FIFA dava dinheiro para que as federações construíssem campos, construíssem centros de treinamento. E a CBF, através do Guilherme e do Marquinhos, propôs criar uma escola. Então a FIFA achou estranho, falou: que escola? Por que vocês querem criar uma escola? A gente quer, o povo pede bola, pede campo, pede prédio, pede dinheiro para construção, e vocês querem construir uma escola? Porque eles já vislumbravam nessa época a importância da educação, a importância da capacitação. Foi pioneira no caso, né? A EBF e a CBF hoje ainda eu posso atualizar daqui a pouco um pouco como que está isso, né? De como que investir em educação é bom negócio. E isso foi se transformando numa coisa que virou referência mundial. Vários outros países, inclusive da Europa, não tinham essa proposta de investir em educação. Eles tinham curso de treinadores, mas mais na área de permissão de trabalho. Não investir em educação, em pesquisa. E isso a EBF foi pioneira. E, a partir daí, verão uma série de desenvolvimentos que levam hoje a CBF a ter esse alcance, não só no Brasil, mas em todas... Aí a referência, né? Hoje a EBF, a CBF e a Academy é referência a nível mundial, inclusive com vários países tomando o modelo aqui da CBF Academy para implantarem os seus departamentos educacionais. Mas aí, para construir isso, tá bonito falar aqui, né? Teve muita casca de banana para a gente escorregar. Não foi uma tarefa... É preciso muita resiliência isso tudo. Porque, na verdade, Fred, a formação humana, essa preocupação nossa e da CBF sempre foi essa. A gente é do esporte, não evidentemente com o gabarito que os vencedores têm, a gente vamos dizer assim, participou do esporte de uma forma efetiva em competições, e a gente sempre teve uma preocupação de ver a qualidade dos profissionais que trabalhavam com o esporte. Sempre a qualidade difícil, e nós que sempre trabalhamos na formação, eu vou citar esse exemplo de novo do Maurício, que era meu atleta naquela época, em 82, essa preocupação da gente era de ver que as pessoas não tinham uma qualificação para aquilo, seja humana, seja técnica.
E a gente queria melhorar isso, fazer um curso que fosse um curso amplo nesse sentido. E aí, para a gente começar isso, nós tivemos que começar a estudar. E eu convidei o Maurício, que eu sabia da competência dele, do conhecimento que ele tinha e também da vontade que ele tinha de fazer. E junto comigo, nós dois, então, formamos um grupo de pessoas, não vou citar todos porque são muitos, mas um grupo de profissionais da área do esporte, de alto gabarito, vários profissionais, e a gente começou a estudar as licenças que existiam no mundo, as licenças seja de futebol, seja de basquete, seja de natação, as que existiam para a formação de treinadores, e começamos a formatar uma grade curricular, um conceito de educação, né? Um conceito, uma forma de colocar aquilo. E também muito baseado, porque eu estava muito recente, voltado de um estudo que eu tinha feito de mestrado, eu estava muito influenciado pela Escola da Ponte de Portugal, que o Rubem Alves cita, que é a formação através de você provocar o conhecimento a partir da indagação do aluno, e não o contrário, não você impor ao aluno conhecimento. Se um aluno trazer as questões e você debater e formar conhecimento. Uma formação centrada no aluno, né? Construir conhecimento coletivamente. E a gente sempre fez isso, sempre foi uma discussão coletiva, nunca foi nada imposto. E eu tive essa oportunidade de liderar esse processo junto com o Maurício. E a gente foi estudando muito, discutimos muito, muitas horas, muitas situações difíceis, às vezes as pessoas não podiam. Junto de uma instituição de ensino muito grande, porque a PUC Minas hoje é a maior universidade católica do mundo, então ela tem um peso muito grande para fazer alguma coisa, então era uma dificuldade danada até a gente conseguir, então, a lançar o primeiro curso, a primeira turma que nós fizemos em 2009. Portanto, nós ficamos aí de 2005 a 2009 num estudo, na formação, na formatação, na discussão de como fazer isso, tá certo? Tem gente que acha que é rápido, né? Não, e tem uma coisa legal, que é o seguinte, você comentou do contexto, né, de como estava o mercado. Então, havia esse apelo, essa proposta de investir em educação. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tinha sido campeão do mundo em 2002. Né? Então, estudar para quê? Nós já ganhamos tudo, nós já temos 5 estrelas, não ganhamos nenhuma até então, né? E aí, como que convence esse ecossistema, né, a comunidade do futebol, de que você tem que estudar? Então, isso tudo foi essa dicotomia, essa dúvida, esses paradigmas foram nos alimentando, né, em momentos bons e em momentos de dúvida. E fomos construindo, como o Oswaldo falou, nas melhores práticas. Então, nós estudamos os melhores cursos do mundo. Como que se formam os melhores treinadores? Não só de futebol. A gente estudou questão de benchmark, de know-how. Né? Como que é o melhor treinador de rugby do mundo? É da Austrália, vamos lá estudar. Da Nova Zelândia. Melhor treinador de hockey. Como que são feitos esses cursos? Pegamos essas melhores práticas e construímos a grade curricular da CBF Academy, que foi lançada a primeira licença C, em 2009. Né, isso, que a gente chamava curso de aperfeiçoamento de treinador. A gente não podia chamar nem curso de treinador, porque tinha vários problemas aí jurídicos, né? Talvez pela minha formação jurídica, eu sempre com essa preocupação. Tinha a questão da educação física, o CREF, tinha a questão dos sindicatos, e eu, para não criar muita polêmica e começar alguma coisa, a gente criou curso de aperfeiçoamento para treinador de futebol. E lançamos um nível 3, que era um início de curso, uma grade curricular de disciplinas que nós escolhemos a dedo: formação humana, formação de educação em criança, formação jurídica, formação de liderança, formação de treinamento. Então, fizemos aquilo tudo com muito cuidado, com muito zelo. E lançamos esse curso. E tivemos o apoio de uns caras de peso. Você comentou, sim, né? Que o professor Parreira, 2006. Sim, muito. O próprio Mano assumiu uma época, Mano Menezes. Dunga. Então, os treinadores de seleção brasileira nos apoiavam. A gente convidava para eles darem palestras. Conta um pouquinho para a gente desses bastidores. Como é que foi essa relação com grandes nomes aí do cenário do futebol? O quanto eles trouxeram para a mesa? Sempre muito positivo. Sempre muito positivo. Até porque o Maurício também, nessa época, quando a gente começou, antes de a gente começar o curso de 2009, nós chegamos a levar a grade curricular inicial a vários treinadores para eles poderem contribuir. Então, assim, todos contribuíram, todos deram suas ideias, faziam suas críticas, todos, assim, grandes, todos os treinadores, todos. Né? Paulo Autuori, por exemplo, foi muito receptivo com a gente, nos ajudou muito, nos colocou. Parreira é o seguinte: Parreira merece uma placa de ouro com relação à formação humana, porque o Parreira, para nós, para mim, é a grande inspiração da formação humana. Ele e o Zagallo. Ele o Zagallo como treinador, e ele como treinador e educador. Porque o Parreira é um educador.
acima de tudo. É um sujeito de uma classe, de uma categoria, de uma educação, sempre nos tratou nunca nos negou, nem desde o início das primeiras licenças. O sujeito saía daqui, ia para lá, dava o curso, voltava, nunca requisitou, reivindicou nada, sempre fazendo pelo bem do futebol, querendo o crescimento do futebol. Né? Entendeu? Uma pessoa muito diferenciada. E a gente entrevistava os caras. Então, assim, construímos o curso em base a revisão bibliográfica, né? Pegava o livro e estudava. Mas a gente pensou, a escola brasileira, ela não está nos livros, ela está nas pessoas. Então, quando o professor Oswaldo fala do Parreira, do Mano, do Dunga, o professor Felipe Scolari, todos, profissionais de educação física, preparadores físicos, gestores, a gente entrevistava os caras e perguntava assim, olha, como que você aprendeu? Dunga, você como jogador, depois que você parou de jogar, como que você virou treinador? Então eles falavam coisas, de novo, que não estão escritas nos livros. E isso foi muito legal. Essa contribuição de quem viveu ali na prática. Do mundo real, do mundo real do futebol. Então esse conhecimento que não está nos livros foi que construiu as licenças, licença C, licença B, que é essa magia do futebol brasileiro. E o futebol ele é uma ciência não exata, né? Então existem diferentes formas de se pensar o jogo, de abordar diferentes situações e escutar o máximo de players ali envolvidos no cenário. Eu acho que foi o caminho perfeito que vocês buscaram para chegar onde a gente está hoje aqui. Maurício, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente abordar e eu gostaria que você dissertasse um pouquinho mais, que é essa resistência do mercado, né? Depois de ter ganho o 5º título, como é que foi esse momento aí? Beleza, os treinadores abraçaram a ideia, contribuíram, mas o mercado, como é que eles olharam para essa iniciativa? Não quero fazer, não preciso disso. Como é que foi esse momento? Só o Maurício falasse, para você ter noção, em 2009, a primeira turma que nós fizemos, tinha 17 alunos. Começa aí, 17. Dos 17, nós tínhamos 6 americanos que vieram dos Estados Unidos para fazer o curso. Tá certo? Então nós tínhamos 11 alunos brasileiros e 6 estrangeiros. E eu e o Maurício, para fazer tudo. Para fazer a matrícula, para cuidar da licença, para dar aula, para limpar a sala, para lavar o banheiro, para entregar água na sala. Então não tinha nada. Chamavam táxi para os caras. Isso, e outra coisa, tinha que ter aula parte prática. E já a primeira aula prática que foi dada, quem nos ajudou foi o Marcelo, nosso Marcelo. Ele era treinador dos times de Teresópolis, ele trouxe um time de criança lá para a gente fazer a parte prática. E nós tínhamos que arrumar uma pessoa para traduzir. E aí o Maurício tinha um ex-aluno dele, conhecido nosso, que hoje é o diretor de competições da Federação Paulista de Futebol, o Fábio. E o Fábio Moraes, foi ele que fez as traduções. E a tradução não é simultânea, não é imediata. Não tinha nada disso. Ele ficava atrás, a gente dando aula e ele traduzindo. Então você veja, e essa turma de 17 alunos, e aí já começou a nossa efetiva participação também pedagógica. O mercado não queria. Nós éramos todos negados. Desses 17, Fred, 2 tomaram bomba. O Oswaldo já deu bomba em 2. Na primeira turma, tá certo? Tomar bomba é ser reprovado. Só para traduzir para a galera mais nova. Mais nova. Foi reprovado. Não cumpriu o que tinha que cumprir. Aí no ano seguinte, nós lançamos a outra licença, foi em fevereiro de 2010. Foi a licença B. Seria a licença para base, formação de base. Então, assim, o mercado nunca nos aceitou, não. Era a universidade, era burocrático, achavam caro, a CBF tinha que bancar, tinha que dar bolsa, né? A gente enfrentava todo tipo de coisa, todo tipo de casca de banana, igual o Maurício falou. Né? Eu recebi sindicatos de treinador, recebia todo mundo batendo na gente o tempo todo, e eu levando aquela coisa com um bom joguinho de cintura, do jeito mineiro, né? Comendo a sopa pelas beiradas para ela esfriar. Entendeu? Então, assim, vamos levando com jeito, fomos fazendo, foi um processo de formação. Foi um processo que foi longo, é um processo que chegou hoje maravilhoso, como bem disse o Maurício, com muita honra para a gente vê o tamanho que ficou isso, que virou a CBF Academy, se tornou o CBF Academy no momento correto. E aí, então, em relação a havia essa resistência, porque o treinador brasileiro não estava acostumado a estudar. E a gente tentava ir cativando as pessoas. Então, a gente cativou, os treinadores de seleção brasileira sempre nos apoiavam, a gente começou a ir nos ex-atletas. Olha, você parou de jogar,
E aí, o que você acha de fazer o curso? Vamos fazer, a gente consegue fazer tive a convenção, na época a Conmebol não tinha nem convenção, mas a convenção da UEFA, ela permitia que o ex-atleta fizesse 2 licenças ao mesmo tempo, a licença B e A. E aí convidamos, né? Então tem Ricardinho, Roque Júnior, Doriva, uma série de ex-atletas que chegaram a fazer Belete, vários, né? Branco fez o curso. Turma forte, hein? Convidamos esses caras para fazer o curso e aí a gente começou a chamar eles também para dar aula. Pô, mas eu não sei dar aula, não. Conta aí. Fala um pouquinho e vão pro campo. E faz o treino que você fazia, o melhor treino que você já teve. E tem situações interessantes. O caso do Renato, por exemplo. Né? Que, pô, Renato já era um cara consagrado. Ah, não quer estudar. No primeiro momento ele chegou, não, posso ficar aqui um tempo. Fomos conversando, fomos, né, ganhando, mostrando para ele que ele podia ensinar e não aprender. E aí o Renato virou professor. Exato. Ali, né? O Renato acabou dando aula no curso. E, de novo, ele falava coisa, olha, não mete a bola reta, mete a bola na diagonal, porque você meter ela reta, o goleiro pega. Então, coisas, de novo, que não estão nos livros. E os treinadores ficavam loucos, tendo aula com o Renato Gaúcho. Então, e para outros tantos que fizeram, né? E aí, daqui a pouco a gente cita mais outros nomes. Mas isso, de que a gente conseguiu quebrar a resistência, mostrando que o curso era deles. O curso é do futebol brasileiro. Eles eram os donos do curso. E muito interessante essa abordagem de vocês. A abordagem, eles é que estão construindo o curso. Lógico que eles são ex-jogadores, enfrentamos alguns casos, os famosos boleiros, né? Nós tivemos lá uma licença B uma vez, que nós tínhamos lá o Pantera, aquele Pantera do Botafogo, né? Que arrastava no chão. E aí nós estamos fazendo o curso, e segundo dia do curso, era uma sexta-feira, ele falou, professor, é o seguinte, eu tenho futevôlei amanhã, nós temos um jogo lá no Rio, eu preciso descer lá para fazer o jogo, posso? Eu falei, pode. Ó, que bom. Mas e o curso? Você vai tomar bomba, você vai ser reprovado. Ele não foi, assim. Ficou, né? Então, assim, né? Se você não quiser assistir o curso, você não precisa assistir, mas você vai reprovado. Vai ser reprovado, porque aqui é todo mundo igual. Não é porque você é o Pantera e o José Maria está ali que ele é diferente de você. Então, assim, a gente sempre tentou mostrar para eles... Quebrar paradigmas isso, também. Sempre com muita clareza, sempre com muita transparência no que a gente estava fazendo. E fomos construindo, e fomos trazendo. Né? Esses cursos foram crescendo aos poucos, Fred. Foram crescendo. Esse crescimento, ele começou... realmente ele começou a acontecer logo depois que a PUC desistiu de ser gestora desses cursos. Isso a gente está falando em que ano? Isso foi aproximadamente final de 2012. Ela desistiu de mexer com isso e achou que aquilo era muito burocratizado para ela, porque tinha realmente um negócio difícil, porque ela tinha que matricular o professor, pagar a indenização, porque ela estava sofrendo uma fiscalização trabalhista do Ministério do Trabalho, então ela sofria muito, ela não tinha agilidade para a contratação de instrutores. Aí passou para uma outra pessoa que assumiu aquilo, uma empresa de comunicação, Suporte Comunicação, junto com o Fernando Belotti, que na época estava aqui trabalhando aqui na CBF também, né, junto à Secretaria-Geral, e esse curso, então, teve uma virada. Uma virada, porque aí apresentou um pouco mais de marketing. Nós pudemos fazer, nessa época, em 2013, a primeira avaliação geral pedagógica do curso. Nós trouxemos todos os instrutores para São Paulo, pegamos toda a grade curricular de todas as licenças e olhamos cada disciplina, discutimos cada disciplina, cada ementa, cada bibliografia, o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Fizemos um mapeamento daquilo, fizemos um pente fino. Outro curso de novo, com base nos cursos de fora, trouxe o que os caras estão fazendo, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Se é o curso da CBF, tem que ser o melhor do mundo. Sempre buscando a excelência. Me tira uma dúvida, sempre teve esse apoio institucional da CBF nesse momento aí, PUC, e no momento da, desculpa o nome? Suporte, comunicação. Sim, a CBF sempre ali ao lado, evidentemente que ela não tinha envolvido diretamente, mas indiretamente ela tinha. Ela dava o suporte. Na realidade, é uma chancela, né? É uma regra da FIFA que quem oferece o curso obrigatoriamente tem que ser reconhecido pela associação membro, que eles chamam. Perfeito. Né? Então, no caso, a CBF. No caso, a CBF. Então, a CBF, ela, desde então, sempre soube que só ela poderia ofertar aquele curso. Seja ela diretamente, como é o caso hoje da CBF Academy, em parceria com o IDP, seja na época da CBF com a PUC ou com essa empresa que era terceirizado, fazia a gestão, mas sim, querendo ou não, tinha que ter obrigatoriamente a cobrança da FIFA de ser aprovado pela FIFA. Pela FIFA. Até porque nessa época, foi final de 2012, como eu estava dizendo, foi a primeira vez que nós fizemos a licença A. Porque aí nós já tínhamos mudado para as licenças, depois dessa discussão pedagógica, para as licenças C, B e A.
E foi a primeira da licença A, nós tínhamos uma turma de aproximadamente 110 alunos na sala, e aí apareceram alguns treinadores já, apareceu o Adilson Batista, apareceu o Nelsinho, não, aquele filho do Nelsinho, como é que ele chama? Eduardo Batista. Aí, foi professor. e por incrível que pareça, apareceu um aluno lá de última hora, que não tinha matriculado, ajudado por alguém, de nome Guilherme Deladeia, e ele não tinha feito a matrícula, e queria fazer o curso, e todo sem graça campeão e tal. do mundo, Hoje campeão, mas que todo sem graça. Falei, não, você vai fazer Ney o curso Franco, todo mundo fazia. Então, os caras da casa todos fizeram. Era um grupo E grande de existia uma progressão de fazer C, B e A? Sim. Ou como é que era esse funcionamento? Nós criamos primeiro vamos dizer assim, que o Maurício brincava, né, um sarrafo, que era uma exigência mínima para fazer o curso naquela época. Então o sujeito tinha que ser ou formado em Educação Física ou estar no 7º período do curso de Educação Física para poder fazer o curso, iniciar a licença C. Porque a gente entendia que quem ia trabalhar com criança, ela tinha que ter uma formação mínima nesse sentido, até por causa de questões fisiológicas, questões relativas à formação humana nesse sentido. Então a gente tinha esse corte. Fazia C, depois de 6 meses de mostrar-se prática, podia fazer a B, depois de 1 ano podia fazer a A. Né? Ou então podia, se ele fosse ex-jogador de futebol, começar pela B, naquela época a gente permitia, porque isso tudo, Fred, criou-se também uma relação junto com a Conmebol. A Conmebol começou a ter uma relação com a CBF e com o Maurício participando disso. E a gente começou a construir essa relação. Tem um momento interessante que, assim, nesse momento que a gente muda para C, B e A, era um modelo mais ou menos que era o que a gente sabia que ia acontecer na Conmebol, que a Conmebol não tinha ainda o que a gente chama de convenção. Então eu fui, através da CBF, nem foi da Conmebol, à UEFA. Cheguei lá, através do professor Parreira, ele ligou para o diretor técnico da UEFA e falou, recebe o Maurício aí, por favor, que a gente precisa ajudar os cursos nossos a serem reconhecidos. Cheguei na UEFA, isso 2012, 2013, e aí sentei com o cara e falou, primeiro eu não posso te receber aqui porque eu sou CBF e eu sou UEFA. Eu só poderia receber a Conmebol, que são os pares, né? Conmebol, UEFA, Ásia, América do Norte, CONCACAF. Tem que passar por aquela um país estágio. filiado à Conmebol só poderia conversar com o UEFA através da Conmebol. Mas eu estou te recebendo por causa do professor Parreira. E ele falou assim, olha, para eu te reconhecer, eu pedi, que você reconheça o nosso curso. Não, cadê sua convenção? Aí eu, caramba, eu fiquei branco, né? Cadê a convenção? E não tinha convenção. E a convenção tinha que partir dos 10 países da Conmebol. Não era só a CBF. Aí de 2013 a 2016, você falou de demorar, né? 3 anos que a gente trabalhou, com o apoio do Ney Franco, do Mano Menezes, todo mundo que estava na base. Construímos e escrevemos a convenção. Eu escrevi junto com outros profissionais, escrevemos a convenção para poder dar o pulo para... E isso levando para a Conmebol? Fazendo esse passo de levar para a Conmebol? Imagina a reunião na Conmebol, 9 países falando espanhol e a gente falando português para falar de uma convenção que a gente tinha feito. Que a gente tinha escrito. E presidentes que, cara, que convenção, nós temos mais coisa para conversar, cara. Convenção de treinador. Então foi... os desafios eram aqui em casa, né, dentro do Brasil, mas na América do Sul, então, eram bem maiores. Né? E a outra coisa, Fred, a gente sempre procurou, durante todo o tempo desses cursos, seja PUC, seja suporte, e mesmo quando virou a CBF Academy em 2016, que agora nós estamos culminando com os 10 anos, né, comemorando esses maravilhosos 10 anos, a gente sempre teve presente. Eu assisti todos os cursos que eram possíveis. Todas as aulas. Eu estava lá, assistia, presente. Então, a presença humana, sempre com a ligação humana com os alunos, sempre discutindo com eles, sempre tentando humanizar o máximo possível o conhecimento e a educação. Porque ela é feita assim, ela é feita por pessoas. O curso da CBF existe, a CBF Academy existe, não é por causa do Maurício, nem por causa do Oswaldo, é por causa dos alunos que passaram por lá, por causa dos profissionais que foram formados, que hoje estão no mercado de uma maneira maravilhosa e desenvolvendo o esporte e as pessoas de uma maneira maravilhosa. Isso já gratifica a nossa função, que é a função do educador. O educador é isso, é uma pessoa que está ali para servir o próximo, e não para ser servido.
Ele está ali para poder fazer com que aquilo seja uma coisa positiva para todos que participam daquilo. E isso nós sempre procuramos fazer. Maurício construindo, a gente discutindo, a gente conversando, sempre aberto. Nós nunca fomos impositivos, nós nunca colocamos nada de forma errada. Tivemos alguns aí tem aquelas coisas folclóricas de curso, né? Falsificação de trabalho e não sei mais o quê, e aluno que falsificava trabalho. Deram sorte que não pegaram essa época de agora. Tem um caso que é interessante, né? tem um caso interessante que é divertido, que é o seguinte, um aluno, filho de um ex-jogador, que jogou com o Pelé. Aí tá bom. Vamos embora. Por que ele fez esse menino, na hora de mandar o trabalho, ele mandou para mim assim, por favor, mude o trabalho para o professor Oswaldo ler o trabalho. Mandou para mim. O trabalho que ele ia mandar para o colega, por engano. Aí eu falei, que beleza, que chique. Bomba, né? Que Bomba. coisa. Chamei Bomba o cara, dois, chamei ele, falei, você não pode fazer isso e tal, e reprovamos ele e tal. Aí ele voltou e fez de novo. Aí ele foi para fazer de novo. Aí quando ele voltou de novo, que nós fizemos a abertura, ele pediu a palavra. Aí ele levantou e falou assim, eu sou o fulano de tal, eu falsifiquei o trabalho, fui reprovado, estou voltando e peço a vocês que não façam isso, porque o professor Oswaldo, o professor Maurício, eles fazem isso com a maior seriedade, com o maior amor por isso aqui. Não façam isso. Repitam as coisas, façam as coisas direito. Então, tudo isso é gratificante. São ex-jogadores e tal. Só para fazer uma brincadeira, que nós estamos aqui contando uma parte descontraída. Né? A hora que começou aqui, que teve a claquete, né? Nós fizemos um convênio no meio do caminho com o Círculo Soleil. E a gente tinha um convênio, que o Maurício conseguiu, um convênio com o Círculo Soleil, para mostrar a questão do desenvolvimento cognitivo que eles tinham para os atletas. Excelência, né? Alcançar excelência no futebol e alcançar excelência no circo, entre aspas, né? Que é o Circo Soleil. Aí nós ganhamos o ingresso, fomos assistir uma apresentação deles aqui no Rio, ali perto do Museu de Arte Moderna, tinha um picadeiro, sentamos lá e eles, antes de começar o show, eles dão uma volta, assim, em volta do troço e tal, né? E aí, lá pelas tantas, o palhaço começou a escolher umas pessoas para participar do quadro. E chama um, chama outro, e o Maurício, vai te chamar, vai que isso aí? Lá pelas tantas... Olha o cara chama ou não chama? Chama aí, atenção, o cara pegou, o palhaço para... Aí eu falei, aí subi. E eu era o claquete. Então eu ia apresentar o negócio, e ele me explicou, e na hora que tinha lá o escândalo do cara traindo a mulher, eu bati o claquete. Aí não, começou aquela coisa, a apresentação, bate o claquete. Na hora que bateu o claquete, eu parei. Aí o público... Eu fiz o contrário do que ele queria que eu fizesse. Aí o palhaço me abraçou e falou assim, eu vou te chamar para trabalhar comigo. Isso aqui tá... Voltamos para a Granja, no dia seguinte estava Branco, todos os alunos, Branco, Ricardinho, Roque Júnior, cheio de campeão do mundo, Jorginho, os caras morrendo de rir, né? Começa a gozar na cara dele. 8 horas da manhã tinha que dar aula. Tinha que dar aula. Então, mas nós tivemos grandes treinadores lá. E o que realmente foi desenvolvendo isso, igual o Maurício está falando, começamos a trazer profissionais estrangeiros para dar as aulas da licença A. Inicialmente, a licença A, trouxemos portugueses, trouxemos escoceses, trouxemos ingleses, trouxemos espanhóis, né? Fomos trazendo pessoas, né? Aí você me permite, Oswaldo, uma observação, que inclusive a gente fala isso muito com o Vanderlei. O Vanderlei deu aula pra gente, e o Vanderlei fala muito disso, da escola brasileira, né? Então a gente tem, em todas as licenças, tinha uma disciplina que chamava Escola Brasileira de Futebol. Ensinar futebol de rua. A identidade brasileira do futebol brasileiro. Isso a gente nunca abriu mão. A gente nunca abriu mão. Interessante. Só que a gente precisava brigar pelo nosso treinador para ele ser reconhecido lá fora. E para isso a gente precisava fazer o contato. Então o que os portugueses estão estudando? Traz para cá e vamos escutar o cara. Não é copiar, é escutar e ver. Né? O que o alemão? Então, nós trouxemos esses caras, e isso que hoje levou, todo esse esforço que foi feito lá atrás, a licença do Brasil ser reconhecida no mundo todo. Que hoje ela já o é. E na época não era. Né? Não, aí foi desenvolvendo. E aí o marco foi essa turma que nós fizemos em dezembro de 2015, né? Acho que foi 16. Ou 16. Quando a gente voltou... Já virou... eu ia entrar nesse detalhe. Quando foi essa virada de chave aí, foi quando, né, pro mercado? A CBF viu que o mercado... Era 18, esse. Esse foi 18. Quando 18. o mercado, a CBF sentiu que o mercado estava aceitando as licenças e havia uma procura grande disso, ela resolveu internalizar isso, trazer para dentro da casa a gestão em 16 dos cursos. O que ela fez muito bem. Na época, a Elaine, que era a gestora, e ele trouxe para dentro e internalizou. Manteve a gente como na parte da escola, Maurício como coordenador técnico e eu como coordenador pedagógico, né? Que sempre foi a minha função, essa questão mais pedagógica, o Maurício sempre na parte técnica, né? E eu e ele junto, a gente fazia uma dupla nesse sentido. E aí nós tivemos uma turma na Granja, uma turma
excepcional, Fred. Nós tivemos uma turma com 150 pessoas. Duas turmas de Pro, 2 turmas de A. 2 turmas de Pro e 2 turmas de A. Todos os treinadores do Brasil estavam lá. Todos os treinadores de Série A e B estavam dentro da Grande estavam lá. Estava lá Mano, estava lá Tite, estava lá Dunga, estava lá Jorginho, estava lá Fernando Diniz, estavam todos Zé Ricardo, lá. Jair, a nova geração. Todos eles estavam lá. Todos. Hélio dos Anjos, então, pessoal. Toninho Cerezo chegou a fazer. Cerezo. Tem caras e essa turma aí, então, foi a grande virada de chave para o mercado entender a necessidade. Isso. E eles também compraram a ideia. Rogério Ceni, Mancini, eles compraram a ideia. Viram que a coisa era uma coisa necessária, que eles podiam contribuir. A gente chamava eles para dar aula nas licenças B ou na licença A, e eles punham eles para participar disso também e mostrar a cara deles, né, e a cara do Brasil. Mas a gente sempre com a preocupação, repito o que o Maurício falou, do DNA brasileiro, da maneira do Brasil jogar. Não é imposição, escolas diferentes, porque nós trouxemos treinadores estrangeiros para mostrar que não existia diferença na formação em relação a isso. E esse intercâmbio foi importante. Foi porque os caras vinham, davam aula, e como era muito organizado, e a Granja Comaria é maravilhosa, é o templo do futebol mundial. Então a gente trazia, sei lá, eu lembro de um treinador holandês que ele chegou, deu aula, acabou, começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, para mim é uma honra estar aqui. E esses caras voltavam para a Europa e começaram a falar bem da CBF Academy. Não, a licença Pro da CBF é top. Não tem, pode reconhecer. Foi uma semente que a gente foi colocando para aprender com eles também, mas principalmente para que a gente ganhasse reconhecimento. E aí tem uma situação interessante também que o Oswaldo falou, dessa característica pedagógica dele, que você falou, centrado no aluno. Isso é hoje um dos princípios mais importantes da educação de adultos, né? Então, o que a gente fazia? Eu tô ali com... Mano, tem uma foto bem legal que tá. Tite, Mano, Dunga e a Emily, que era a treinadora da Seleção Brasileira Feminina. 4 treinadores de Seleção Brasileira. E eu na frente, eu olhava para os caras e falava assim, o que eu vou ensinar para esses caras? Não tem nada para ensinar para esses caras. E aí o Oswaldo falou, não, vamos fazer eles ensinarem para eles mesmos. Então a gente criou uma disciplina que chama Prática e Análise, onde eles davam o treino e o outro confrontava o treino. Então os caras começaram a aprender uns com os outros. E eles não estavam acostumados a partilhar conhecimento. A coisa chegou a tal nível que o Tite, depois que nós tínhamos perdido a Copa do Mundo de 18 contra a Bélgica, a pedido deles. Ele voltou para terminar a licença Pro. A pedido deles, ele apresentou o plano que ele fez no jogo. Uma alta avaliação da derrota que nós genial, tivemos. cara, genial. Foi genial. Eles todos legal. Discutiram aqui, eles choraram junto. Foi um negócio maravilhoso. O reconhecimento das limitações que a gente tem enquanto ser humano. Então, assim, isso nos proporcionou momentos únicos na relação humana com todos eles. E não só com eles, porque isso também foi construído também muito em função do staff que nós tínhamos por trás disso. Dos meninos que trabalhavam com a gente, do Marcelo, do Rafael, né, da Valentina, de todos os outros que estavam ali conosco, na parte... ali, né, na Kelly, todos eles, são muitos. Se não fossem eles, também não teria noção disso. E aí a coisa já tinha melhorado, nós já tínhamos uniforme, já tínhamos uma pessoa para poder fazer... Para limpar o banheiro. Fazer campo, bola, uniforme, estava resolvido. Não, porque você não ficou, Fred, estou falando, porque esse é verdadeiro. Tem alguns alunos que lembram disso, Maurício vai lembrar. A gente cuidava do... Eu tive um aluno uma vez, nós estávamos fazendo uma licença, eu não sei se B, acho que era licença B, não era assim, não. E o cara começou a ficar com febre. E ele começou a passar mal. Depois eu fui na farmácia e comprei o remédio, comecei a dar o remédio para ele, marcar a hora que ele tinha que tomar o remédio. Ele falou, professor, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. A gente cuidava deles nos detalhes pequenos, porque era preciso, estavam longe de casa e tal. Né? Tivemos casos, às vezes, até difíceis. Nós tivemos um aluno que deu uma surtada e nós tivemos que trazer ele de volta. Deladeia ajudou. Né? O Guilherme ajudou muito. Então, assim... É humano, são pessoas, é gente, nós estamos lidando com gente. E é muito rica a história nossa. É uma história muito rica e muito dura para nós lutamos muito para construir isso. Porque não é nada, Fred. São 17 anos até chegar o ponto que nós chegamos aqui, que nós ficamos até 22. Então foi assim, uma construção coletiva intensa, uma relação intensa, e nós temos uma ótima relação com todos os treinadores. Eu tenho o privilégio de ser respeitado, eles me cumprimentam, ao Maurício, reconhecem que a gente fez um esforço danado para o crescimento de estudo. Então, assim, é muito importante. Foi uma história muito rica nesse sentido e sempre visando melhorar, sempre mostrando que nós somos a excelência e não deixando o nosso lado
lúdico, nosso lado de formação, nossa alegria de jogar futebol, ausente. Mas preocupados com o desenvolvimento humano das pessoas, né? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande, a gente sempre discute isso, que é a questão mental dos treinadores. Saúde mental, a saúde né? mental E é um tema que está em alta aí, né? E a gente sempre lutou com isso, né? Já na época, discutimos muito isso com eles, a questão da preocupação que eles tinham que ter com a saúde mental. Então, assim, é um privilégio que eu tive. Primeiro, de ter o Maurício perto de mim, que foi isso é coisa divina, né? Desde o início, lá no início da nossa formação. Depois, porque a gente foi crescendo, o curso, esse foi um crescimento. Aí, em 2016, um grande marco. O CBF assume os cursos, abraça de fato. Depois nós temos enfrentado o CREF, depois nós temos enfrentado os sindicatos, etc. Como, enfrentaria tudo outra vez, se fosse necessário. Não, e eu consigo ver na fala de vocês, Oswaldo e Maurício, o quanto de carinho e amor que de fato vocês colocaram ao longo dessa trajetória, que, como você bem falou, é de muita resiliência, né, de vacas magras lá atrás, né, e lutando contra o sistema, lutando contra todo um processo que ele é doloroso, mas que é muito gratificante chegar hoje e poder compartilhar essa história aí do que vocês construíram e o legado que vem sendo construído a partir desse movimento inicial, ele é, assim, de um impacto gigantesco. Né? Tivemos momentos, por exemplo, um momento também muito difícil que nós passamos foi o momento da pandemia. Foi uma outra virada que nós tivemos que dar. Foi um momento difícil porque não podia ter aula presencial. E aí nós tivemos a ousadia da CBF, na época, de fazer as gravações das aulas, né? A gente implementou a plataforma. Tinha alguma coisa à distância já, mas deu um gás nas plataformas. Aulas online, por Zoom, etc. Então foi um momento também meio desafio tenso, grande ali. desafio. Mas que foi sempre superado com diálogo, com trabalho, com dedicação da nossa parte, que sempre foi intensa e de muito trabalho durante esse tempo todo. E, assim, é gratificante demais. Não, muito legal. Eu queria voltar só quando você compartilhou ali que você encontrou lá Rogério Ceni, Tite, etc., vários grandes nomes. E, cara, o que eu vou ensinar para esses caras, né? Mas, com certeza, eles precisam também aprender coisas que possivelmente acabaram não carregando em determinado momento da vida. Então, queria que vocês compartilhassem um pouquinho do que é essa grade que um treinador de futebol precisa para ter. É liderança, gestão de grupo, gestão interpessoal, só campo e bola. Então, se vocês puderem pincelar um pouquinho do que de fato é uma licença dessa, eu acho que é interessante para a nossa audiência acabar conhecendo. Tá. Tem uma coisa legal que é o seguinte, tem a progressão, né? A licença C é voltada para crianças de 6 a 12 anos, então é a parte mais lúdica, é a iniciação ao futebol. A licença B é voltada para categorias de base, a licença A, futebol adulto, e a licença Pro, futebol profissional. Então o treinador ele vai evoluindo. E a cada uma dessas licenças tem as competências adequadas àquele perfil de criança, de atleta que ele vai ter que trabalhar. E havia sempre uma discussão interessante, é o seguinte, o ex-atleta e o profissional de educação física. Sempre houve muito embate. E a gente tentava nos cursos fazer isso encaixar. Quais são as competências que um tem e que o outro não tem? Então, por exemplo, um ex-atleta, você comentou, Rogério Ceni, né, Roque, Dunga, Ricardinho, todos que jogaram futebol profissional. Esses caras têm um conhecimento que eu posso fazer um curso de 100 mil horas, que eu não vou conseguir nunca substituir o que esses caras vivenciaram no vestiário, a bagagem ali o que esses caras vivenciaram no campo. Isso tem coisa que não se ensina. Né? Não tem mensura. E aí você precisa trazer para esses caras a parte metodológica, que ele sabe treinar, mas ele não sabe dar treino, ele nunca deu um treino. Como que eu monto o treino, como que eu controlo a carga? Então esse conhecimento de futebol que eles têm, abraçado com os conhecimentos das ciências do esporte. E tem um aspecto interessante que você comentou aí, que muitas vezes o jovem treinador ele quer saber copiar o Guardiola, copiar o Klopp, copiar o Parreira, copiar o Mano, copiar o Ancelotti, na parte tática. Eu quero ser um cara estudioso da parte tática. E a gente percebe que quanto mais evoluindo ele vai, quanto mais ao alto nível, as decisões são muito mais de gestão de pessoas do que da parte tática. Quem ganha o jogo não é o 4-4-2, é chegar no olho do jogador e falar, eu quero que você faça isso. Você acredita em mim? E aí o cara faz. E isso, como que isso a gente vai passando isso pro cara entre eles. Porque não adianta o Maurício falar e o Oswaldo falar. É o Tite falar pro Mano, é o Mano falar pro Dunga, é o Dunga falar pro Ancelotti, o Ancelotti falar pro Fernando Diniz, é o Fernando Diniz falar pro Mancini. Entre eles conversarem. Então, um pouco dessa evolução. Há
uma progressão acadêmica que obedece à convenção da Conmebol, que, por sua vez, está abaixo de uma... Não que a FIFA faça legislação disso, mas ela supervisiona de alguma forma. Está nas melhores práticas do mundo, né? Mas você tem que aí fazer com que o curso seja transformador. Que o curso não seja só copiar conteúdo. Ele precisa transformar a pessoa internamente. E muito voltado àquele modelo de educação que a gente trocou aqui, centrada, né, que o Oswaldo trouxe, centrada no indivíduo ali, centrada no aluno, e de muita troca, né? E acho, assim, excelente o modelo que vocês construíram. E aí, só para... Vai você. Só desculpa, e aí tem essa coisa do profissional. E lá embaixo, o menino, a criança. E aí a gente brincava, olha, o treinador não pode atrapalhar. Né? A criança de 6 anos, deixa o menino jogar bola. Então o que a gente mostrava na licença C é isso. E de novo, voltando, vou falar de novo o nome do Vanderlei. Essa escola brasileira, essa essência nossa, é o menino... Como que eu recrio o menino jogar na rua, o menino jogar futsal, ele conseguir resolver os problemas sozinho, dentro da pelada, dentro do jogo. Então a gente sempre bateu, no começo e no fim, né, na licença C e na licença Pro, esses dois âmbitos, de ter a escola brasileira aqui e de ter a genialidade na licença Pro do treinador de alto nível deixar o talento aflorar e definir hoje o que precisa ser definido e não achar que as questões táticas, que são importantes, mas não são a solução para chegar às glórias que eles estão procurando, né? A gestão de pessoas, a gestão do indivíduo é a coisa mais importante que existe em qualquer relação. Você tem que ter humildade suficiente para entender que você não é o dono da verdade, mas que você vai construir uma verdade a partir de um objetivo que você tem, né? Isso é que a Escola da Ponte me ensinou, Fred. Quando eu fui lá, em 2016, eu marquei para conhecer essa escola que funciona em Ponte de Lima, em Portugal, e eu cheguei na escola, na hora que eu cheguei na escola, tinha uma criança de 8 anos na porta, de nome Hugo. Ele virou para mim, você é o Oswaldo? Eu sou o Hugo, muito prazer. Eu vou te apresentar a minha escola. Me pegou pela mão e entrou para a escola dele. E começou a mostrar o que era a escola dele. Aqui tem aula de astrologia, porque eles estão querendo estudar astrologia. Aqui tem aula de filosofia, porque eles querem estudar filosofia. Aqui tem aula de brincadeiras, porque eles querem estudar brincadeiras. Então, assim... Mas como assim, Hugo? É porque a gente escolhe o que a gente quer estudar. E o professor é um facilitador do que a gente quer aprender. Então, aquilo mudou completamente a minha concepção de educação e a gente conseguiu fazer isso na CBF Academy. A gente fez isso. A gente praticou isso. A gente formou vários instrutores que são agentes disso. Por isso funcionava de uma forma efetiva. É logicamente que a gente coordenava, a gente assistia, a gente criticava o que tinha que criticar, fazia os... Dava bomba em instrutor também, professor? Alguns sim. Tudo não, faz parte, mas nem tudo precisa ser compartilhado. Chamava atenção. Tinha uns que ele, opa, calma, vem cá, vice. A gente só consertava, buscava muito melhorar as pessoas, né, no sentido... Não que eu seja bom, eu não sou bom em absolutamente nada, mas eu procuro fazer com que as pessoas sejam felizes naquilo que estão fazendo. Se a pessoa não está feliz naquilo que ela faz, se ela não pode transmitir alegria naquilo que ela faz, amor no que ela faz, ela não pode fazer. Então ela tem que fazer com muito amor, com muita resiliência, né, com muito desejo que aquilo vai funcionar, com muito amor principalmente. Não, muito bom o relato de vocês e assim, o impacto que isso causou no mercado, ele é gigantesco, né? Mais uma vez, não é de um dia para o outro, né? Precisamos de tempo, precisamos de desenvolvimento dentro dos processos. E como é que vocês, queria saber agora do lado de vocês, que são os idealizadores dessa brincadeira toda, como é que vocês percebem essa transformação do profissional e também o futuro da educação esportiva aqui no Brasil? No Brasil e no mundo, né? Mas como a gente está falando de CBF Academy, como é que vocês enxergam essa continuação, né, desse processo de educação dos profissionais? É um processo contínuo, Fred. Ele tem que sempre ser reavaliado e rediscutido. No nosso caso, não sei se o Maurício vai concordar, assim, me gratifica muito ver um Jair à beira do gramado fazer o trabalho que ele faz. Me gratifica muito ver um Guilherme Deladeia fazer o trabalho que ele faz, um Micali fazer o trabalho que fez, né? Pessoas que a gente viu construindo, ajudou a formação deles, né? Só para fazer um parênteses, o Micali, nós chamamos ele para dar aula, ele suava,
Ele não conseguia nem falar, ele estava gago. Eu falei, não, você vai dar aula para mim primeiro. Não, professor, como é que eu faço? Fala comigo. Ele deu uma aula, aí mostrei. E outros tantos que nós conseguimos formar. Então é um processo contínuo. Acho que a nova geração brasileira é excepcional. Tem treinadores maravilhosos. A Emily é uma bela treinadora que fez o curso também. A Aline, que fez o curso também, espetacular. Liz, que o Arthur, hoje aí, Lisca, fez curso e deu aula. Sabe, todos eles são maravilhosos. E os antigos, os mais experientes, que se cederam a essa oportunidade. Uma hora que vocês tiverem oportunidade, pergunte ao Hélio dos Anjos, por exemplo, que é o mais velho de todos, talvez seja o decano, o que é que ele vai falar sobre isso. Né? Você vai ver o carinho que ele vai falar, o tanto que foi essa troca. Principalmente nós recebemos sempre muito mais do que demos. Mas eu acho que esse processo evolutivo ele tem que continuar sempre. A excelência ela não existe, mas a gente tem que sempre buscar melhorar, porque a perfeição não existe, não. Mas a gente pode melhorar, a gente pode reciclar, a gente pode repensar e recomeçar, sempre. Maurício, uma pergunta aqui para você, para a gente fechar, estamos chegando perto do nosso fechamento. Quando você olha para a Academy hoje, o que mais orgulha você dentro do processo? Isso também cabe a você, caso queira responder, tá? O que mais orgulha você dentro de tudo que foi construído aí? Eu vi com os olhos aqui nessa troca o quanto, mais uma vez, reforçando, vocês colocaram de amor, de carinho e como contam essa história também com muita emoção. Isso é muito legal. E a gente chega hoje a um momento onde a Academy não para de crescer, não para de atingir mais profissionais, mais gente entendendo que precisa estudar o jogo, estudar diferentes partes do jogo, né? Quantidade de cursos que a Academy oferece hoje é um leque que se abriu a partir do primeiro movimento de vocês da área técnica. Então, o que de fato orgulha vocês quando vocês olham para a Academy hoje e o que foi construído? Acho que é isso aqui, ó. Tô vendo esse tanto de coisa, né? De livro, de essa estrutura. O podcast eu brinquei aqui, tem 3, 4 câmeras. A gente mal tinha uma câmera de tirar retrato para tirar a foto da primeira licença C. Mas essa grandeza que a CBF Academy se transformou. E que hoje inspira, né, outros países. Né? Na América do Sul havia uma tendência das associações mesmo, dos países, das federações, se associarem a universidades. Hoje a CBF Academy, né, com esses 10 anos, ela inspirou a outros países que não tinham um departamento educacional de fazê-lo. Então, hoje, as 10 federações da América do Sul, inspiradas na CBF Academy, no modelo que a gente criou nessa época, hoje eles têm um departamento educacional, né, que vai além da escola técnica, a escola de gestão, como a própria CBF Academy tem. Essa parceria muito interessante com o INDP, que permite, através, estava comentando com a Valentina, o reconhecimento do MEC. Então, de você ter os cursos de graduação, de pós-graduação, então você poder expandir isso para uma área mais formal, de ensino formal. Então, acho que assim, o orgulho aqui e o orgulho de ver as pessoas, né? Pessoas que sempre estiveram com a gente e que hoje cresceram, estão em grandes clubes. Aqui na própria CBF Academy, vê o trabalho que está sendo feito, de gente que a gente viu jovem entrando aqui como jovens profissionais. Então, assim, o orgulho é as pessoas e o orgulho de que a gente está cumprindo a mesma missão. A missão continua. Tem muito desafio ainda. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas tenho certeza que tendo esse desejo, tendo essa vontade política num primeiro momento, e tendo competência, e tendo buscar sempre a excelência, vai continuar e vai sempre colaborar para o desenvolvimento do futebol brasileiro. O importante sempre, Fred, é servir. É ver que aquela pessoa que você está servindo foi além. Conseguiu dar um passo a mais, 2 passos, 10 passos. Ela é muito maior do que a gente. Isso é maravilhoso. Você vê as pessoas crescerem, você vê que você pode contribuir de alguma forma para o sonho de alguém. E o sonho na vida é a coisa mais importante que a gente tem. Então, acho que isso é o nosso legado. Eu parabenizo demais a CBF por essa iniciativa, pelos 10 anos da CBF Academy, porque ela foi criada em 16, pela história toda que foi construída por tantas pessoas. É difícil a gente enumerar as pessoas que nos ajudaram, os tantos instrutores que nos ajudaram, de todas as formas, de todas as maneiras, com seu tempo e principalmente com seu carinho, com seu amor pelo que está fazendo. Então eu agradeço aqui, é um momento até que eu posso utilizar para isso, agradecer a todos eles. Eu vou só citar um, porque realmente é uma pessoa que no início nos ajudou muito, foi o professor Ricardo Drubsky. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, foi uma pessoa que foi um marco na ajuda inicial para que a gente construísse isso tudo. Não que os outros não tenham tido a importância, que todos tiveram, né? Mas esse foi uma das pessoas que nos ajudou no início e acreditou no que a gente acreditava no nosso sonho, que foi um sonho muito bem vivido, graças a Deus. Muito legal, Osvaldo, muito legal, Maurício.
Para mim é um prazer estar aqui, podendo escutar aqui em primeira pessoa toda essa trajetória. De fato gratificante ver aonde a Academy chegou. E por isso a gente queria deixar aqui um presentinho para cada um, né, prestar essa homenagem para vocês. Aqui, legal demais, muito obrigado. Como forma de agradecimento a todo esse movimento iniciado lá atrás e que hoje reverbera aí o crescimento do nosso futebol. Fica aqui mais uma vez minhas palavras de agradecimento a tudo que vocês construíram e dizer que sem vocês nada disso seria possível. Então a Academy é muito grata por tudo que vocês idealizaram, por toda a trajetória, e eu também sou muito grato por fazer parte disso e fomentar o desenvolvimento, antes de mais nada, das pessoas, como vocês bateram na tecla aqui diversas vezes. Meu muito obrigado. E como vocês perceberam nessa conversa com essas duas feras, a CBF Academy começou com as licenças para treinadores de futebol e ao longo desses 10 anos expandiu a sua atuação para diferentes áreas do esporte. Hoje são mais de 50 formações entre licenças, pós-graduações, cursos de gestão, masters e muito mais. Hoje o futuro aponta um crescimento ainda maior. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem esse episódio e contem pra gente nos comentários o que acharam do papo. CBF Academy 10 anos, onde formação, paixão e legado se encontram.